Quantos dons existem? Normalmente, quando a gente começa a estudar um pouco sobre os dons, uma das nossas curiosidades é ler as listas de dons que o apóstolo Paulo apresenta e procurar fazer uma lista fechada desses dons. Mas, por vezes, esse procedimento pode esconder algumas armadilhas, e dentre elas eu destaco duas. Considerarmos as listas do apóstolo Paulo como listas fechadas de dons. Se nós observarmos, cada vez que Paulo fala sobre dons, ele está falando a partir de um contexto específico. E os dons que o apóstolo pontua não têm por objetivo, em primeiro momento, apresentar uma lista de todos os dons, mas mostrar como naquele contexto, naquela realidade contextual, a manifestação do Espírito, dos dons do Espírito, ela é relevante para o cuidado do povo de Deus. O outro desafio que nós temos, talvez institucionalizarmos os dons. O que significa isso? Nós transformarmos os dons numa lista de cargos na nossa igreja e na nossa denominação. Nós selecionamos alguns desses dons, transformamos eles em cargo, e aquilo que legitima o exercício do dom é ocupar um cargo institucional dentro de uma denominação ou de uma igreja. O dom não é isso. A dinâmica do dom, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo de número 12, que individualmente nós somos membros uns dos outros. A dinâmica dos dons é uns aos outros e não passa pelo referendo, de uma estrutura para que o dom possa ser exercido. É óbvio que no contexto de uma igreja local nós temos uma hierarquia, nós temos uma organização e isso serve para o funcionamento da igreja. Porém, isso de forma alguma limita as possibilidades de exercício dos dons que o Espírito de Deus distribui na vida da comunidade. Então, quando o apóstolo Paulo fala dos dons, ele não está preocupado, em primeiro lugar, fornecer uma lista completa e nem, em segundo lugar, fornecer uma lista dos cargos ministeriais. A preocupação do apóstolo Paulo é pontuar para a gente a dinâmica da vida do Espírito. Aqueles que aceitaram a Cristo, nasceram de novo, são habitados pelo Espírito, agora são capacitados pelo mesmo Espírito para que possam servir nessa comunidade. E as diferentes formas de serviço, podemos chamar então as manifestações dos dons do Espírito de Deus na vida da comunidade. Então, quando Paulo fala de dons, muito mais do que nos preocuparmos com uma lista ou com cargos, vamos nos preocupar com o seguinte: os dons são a forma pela qual o Espírito opera na vida da igreja. Descubra o seu dom, peça a Deus discernimento, foque no seu dom, aperfeiçoe o seu dom, porque o Espírito conta com você no cuidado, no pastoreio do corpo onde você está inserido.